A palavra de Deus é o que nos dá força para passar pelo deserto. A palavra de Deus nos orienta, nos capacita, nos fortalece e nos transforma. A palavra de Deus é o que vai fazer com que você se torne resiliente ao ponto de vencer todas as provações. Não porque você é forte, mas é porque você meditou na palavra e encontrou nela poder para vencer as adversidades. Hoje, os 3 pontos em um versículo, nós vamos falar sobre isso. A palavra de Deus. E os 3 pontos em um versículo está em Mateus, capítulo de número 4, verso de número 4, que você conhece muito bem. Diz assim: Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus, ele está sendo tentado no deserto, e o que ele faz para vencer? Ele usa a palavra do Senhor. Então, os 3 pontos em um versículo hoje é sobre a palavra de Deus, é compreender que todos os dias nós temos que meditar na palavra do Senhor. Nós precisamos meditar todos os dias. Livro de Êxodo, no capítulo de número 16, você vai lembrar dessa história, que Deus mandou o maná para o povo. E Deus disse para o povo: eu quero que vocês escolham a porção que vocês necessitam todos os dias. Então, todos os dias eles tinham que levantar e pegar o maná, e colher o maná. A palavra de Deus é da mesma forma. Todo dia Deus tem uma revelação, um direcionamento para a sua vida. Então, todo dia nós temos que ler a palavra do Senhor. Amém? Então, hoje os 3 pontos em um versículo está em Mateus, capítulo de número 4, verso de número 4, que é a tentação de Jesus no deserto, Jesus vencendo o inimigo com a palavra, e nós vamos meditar sobre isso. Primeiro ponto, alimento essencial. Você precisa se alimentar da palavra de Deus. Assim como o corpo enfraquece sem pão, a alma definha sem a verdade divina. Então nós precisamos da palavra de Deus, porque assim como eu preciso de alimento físico e material, eu preciso de alimento celestial e espiritual, que é a palavra do Senhor. Você precisa meditar na palavra do Senhor, se alimentar espiritualmente. Lembre-se, o que você mais alimenta é o que te controla, o que te direciona. Se você só está se alimentando de coisas físicas e material, automaticamente o seu espírito se enfraquece. E aí quem vai te conduzir? A sua carne. Então toma cuidado e se alimente com a palavra do Senhor todos os dias. Primeiro ponto é o alimento essencial. Priorizar a leitura bíblica é garantir sustento necessário para a jornada. Nós estamos em uma jornada, em uma trilha. Lembra que quem vai fazer trilha geralmente leva na sua bolsa acessórios, porque se acontecer um imprevisto, ele tem ali acessórios para lidar com esse imprevisto. A nossa jornada com Cristo é dessa forma, a nossa trilha, o nosso caminho é dessa forma. Nós precisamos ter uma mochila. Essa mochila é o nosso coração, e dentro do nosso coração não tem acessório, tem a palavra de Deus, que é um mapa espiritual que me direciona para o triunfo, me direciona para a verdade, me direciona para o caminho certo, para a vontade de Deus. Amém? Então, o primeiro ponto, alimento essencial. O segundo ponto é a fonte da verdade. A palavra de Deus, ela é a fonte da verdade. Viver de toda a palavra exige atenção plena ao que Deus comunica. Deus, ele vai se comunicar conosco através da palavra de Deus. É através da palavra que ele se comunica comigo e com você. E o exemplo, quando eu preciso ter atenção para compreender que essa palavra veio de Deus. Por quê? Wesley, mas a escritura toda, estou aqui com ela, a palavra toda, ela é de Deus. Sim, mas vocês lembram que o inimigo, ele usou palavras simplesmente para querer deturpar a mente de Jesus? A gente leu aqui, o inimigo, ele tentou simplesmente usar a palavra para confundir a Cristo. E às vezes o inimigo vai usar pessoas com a palavra de Deus, simplesmente para desvirtuar você do propósito. Eu vou te dar um exemplo. A palavra de Deus, ela não pode ser sempre usada um texto fora de um contexto. A gente tem que tomar cuidado com isso. Por quê? Como é que eu identifico que uma palavra não está correta? Exemplo, toda palavra que direcionarem para você vai gerar em você, vai te confrontar. É óbvio, a palavra ela confronta, mas ela vai te direcionar para o arrependimento, para a santificação e para a edificação. Pronto, você compreendeu isso? É assim que a gente entende a palavra de Deus. É assim que a gente consegue entender que é Deus que está falando comigo. Se a palavra que trouxeram a mim, mesmo seja um versículo bíblico, mas está me direcionando para o arrependimento, para a santificação e para a edificação, é Deus que está se comunicando comigo. Amém? Vou te dar um exemplo. No Antigo Testamento, eu não me recordo agora onde está escrito, mas uma das leis era que o homem não poderia frisar a barba, o homem teria que ter sempre a barba cheia.
E aí o que acontece? Se a pessoa chega em mim e fala assim, Wesley, está escrito no Antigo Testamento que o homem não pode frisar a barba e você tirou a barba, você está em pecado. Essa palavra foi usada de uma forma totalmente incoerente. Então ela não é sustentável, não adianta. Então eu preciso compreender que toda palavra, a palavra de Deus, ela é a verdade. E a palavra de Deus, ela vai me levar ao arrependimento, à santificação e à edificação. Amém? E aí a gente tem que compreender. Então, primeiro, é a fonte da verdade, a palavra de Deus é a fonte da verdade. É na Escritura que encontramos a orientação segura para cada decisão. A palavra me orienta para tomar a melhor decisão. Por isso que ela é a fonte da verdade. Decisões, às vezes, difíceis, mas são decisões verdadeiras baseadas na palavra de Deus. Às vezes você está aí para tomar uma decisão. Leia a palavra, medite a palavra, que ela vai te orientar a fazer o certo e o correto, debaixo da vontade de Deus. Bom, amém? Creia nisso. Então, o segundo ponto aí é a fonte da verdade. O terceiro, mas aqui, escutar a voz de Deus é o mapa para viver. Isso é lindo. É compreender que a palavra de Deus, ela simplesmente é a nossa fonte, é o nosso mapa. A palavra de Deus é a bússola que nos direciona para o triunfo. Sem a palavra de Deus, nós não podemos nada. Sem a palavra de Deus, nós ficamos sem orientação espiritual. Então, medite na palavra em nome de Jesus. Antes do terceiro ponto, se inscreve nesse canal, curte, compartilha, comenta. Eu disse para vocês, aqui será sempre vídeos limpos para edificação, sabe? Nós não vamos falar de A, de B, de C. Eu acredito que eu vou manter isso. Tá? A gente não está aqui para causar polêmica, mas nós estamos aqui para edificar a sua vida. Então se inscreve, curte, compartilha e comenta. Amém? O terceiro ponto aqui é a resistência espiritual. A palavra de Deus, ela te dá uma resistência espiritual. Jesus venceu o deserto usando a palavra como escudo e espada, como escudo e espada. E é isso que nós precisamos compreender que a palavra de Deus é uma arma contra todas as adversidades do diabo, contra todas as adversidades do inimigo, e nós vamos vencer debaixo de palavra. A palavra de Deus, ela é escudo e ela é espada para nós. Use a palavra de Deus dessa forma. A palavra de Deus te protege e a palavra de Deus te revela como você vai atacar o inimigo. Amém? Ela é a nossa força. A prioridade na palavra edifica uma estrutura inabalável diante de qualquer provação. Você precisa compreender que a palavra do Senhor vai gerar em você uma resiliência espiritual. O que é resiliência? Se manter firme mediante as adversidades. A palavra de Deus te mantém forte mediante as adversidades. É compreender que não é porque não aconteceu hoje que eu desisto. É compreender que no momento certo Deus vai fazer e eu estou debaixo de uma palavra, debaixo de uma promessa. E no momento certo vai acontecer. A palavra de Deus nos orienta. Vocês lembram? Se eu não me engano, no Evangelho de João, capítulo número 13, Jesus quer lavar os pés dos discípulos, Pedro não quer que Jesus lave o seu pé, e aí Pedro diz assim, não, meu pé você não vai lavar. Jesus diz assim para Pedro, o que eu faço agora você não entende, mas no futuro você vai entender. Ali é a palavra de Jesus. Pela palavra eu entendo que algumas coisas eu não entendo agora, mas no futuro Deus vai me revelar. Então compreenda isso, que a palavra de Deus te torna resiliente. E para a gente finalizar, quem medita na palavra encontra força para vencer o deserto. Você está passando por uma dificuldade? Está passando por um deserto? Encontre força na palavra de Deus. Deus vai te orientar. Lembre-se disso. A palavra de Deus me dá orientação, a palavra de Deus me transforma e a palavra de Deus me capacita para vencer na jornada. Amém? Que Deus te abençoe. Esses foram os 3 pontos em um versículo, tá? Mateus capítulo número 4, verso número 4. Primeiro ponto, alimento essencial é a palavra de Deus. O segundo, me dá uma resistência espiritual, me torna resiliente. E o segundo ponto é a fonte da verdade. E o terceiro ponto é a resistência espiritual. Que Deus te abençoe. Não se esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar, comentar. Aqui é a conversa sempre de um pecador para o outro. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.